Danilo Gentili foi condenado a quase 7 meses de detenção em regime semiaberto. O seu crime, ele resolveu tirar sarro e rasgar uma notificação que recebeu da Câmara dos Deputados a pedido da deputada federal Maria do Rosário. Quando você assiste a esse vídeo, percebe que existe ali uma clara relação entre deboche e humor, pois visivelmente, após rasgar a notificação da Maria do Rosário, ele colocou os pedaços de papel dentro das calças. A interpretação da acusação é que houve clara incitação ao ódio e violência contra a Maria do Rosário. Conforme a 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, o Danilo Gentili foi então condenado por crime de injúria contra a Maria do Rosário. O Danilo pode recorrer em liberdade, mas a juíza Maria Isabel do Prado defende que a condenação não pode ser convertida em simples pagamento de multa, já que o Danilo é alguém rico e que poderia se safar dessa tranquilamente desembolsando a grana. Ou seja, a condenação teria aí então um caráter educativo do humorista. Eu vi essa notícia há pouco, eu já estou aqui tentando me conter de tanta frustração que eu estou sentindo com o Estado brasileiro. Isso porque se já é difícil aceitar as censuras que as redes sociais fazem sobre páginas que ousam deixar bem claras as suas opiniões, imagine então quando a censura não é privada, mas sim estatal, colocando o peso da coerção da máquina pública contra um único indivíduo. E nesse caso ainda pior, trata-se de políticos endossando um ataque com força de lei contra uma pessoa que, a despeito de ser famosa e poder se defender, resolveu não se calar diante da tentativa do Estado de controlar o seu comportamento, a sua vida e, o que é mais bizarro ainda, até que ponto o Danilo pode ou não pode então fazer o seu humor. A liberdade, nesse caso, parece que não é um valor consagrado pelo Estado brasileiro. Isso porque o fundamento de uma democracia é a liberdade de expressão, pois é a partir da liberdade de expressão que todas as outras liberdades podem ser reivindicadas. Quando os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, escreveram já na primeira emenda americana uma defesa clara e consistente da liberdade de expressão, é porque eles sabiam que não tem como sobreviver uma democracia sem que os seus cidadãos possam efetivamente dizer o que eles pensam e responder às autoridades em nível equivalente à sua própria indignação com a máquina pública. E essa base da sociedade democrática, que é a liberdade de expressão, tem fundamento longínquo no passado, na história do Ocidente. Uma das defesas mais brilhantes está no livro Ensaio sobre a Liberdade, do filósofo inglês John Stuart Mill, que dividiu a liberdade de expressão em 2 princípios, o princípio do dano e o princípio da ofensa. Basicamente, o princípio da ofensa é a ideia de que a ofensa, por não causar danos mensuráveis, ela não pode ser critério para a limitação da liberdade de expressão. Ou seja, se o Brasil fosse um país liberal, o crime de injúria sequer seria tipificado. E essa acusação que está tendo contra o Danilo Gentili seria bullshit pura, pois ele não está ferindo objetivamente ninguém. Atacar a honra não é o mesmo que atacar fisicamente a pessoa, e sequer é o mesmo que colocá-la em perigo ou promover violência contra ela. Já o princípio do dano é o único princípio que nos permite limitar a liberdade de ofensa. Nesse princípio, o John Stuart Mill fala que o único propósito a partir do qual o poder do Estado pode acertadamente ser exercido contra qualquer membro de uma sociedade civilizada, contra a vontade de um indivíduo, portanto, é para evitar um dano maior a outros indivíduos. A pergunta, então, que eu faço a vocês, para Maria do Rosário e para todos que relativizam a extrema necessidade de liberdade de expressão para a própria consolidação de uma democracia, é se o Danilo Gentili, por ter feito o que fez, por ter feito uma brincadeira infantil, socialmente reprovável, e eu estou admitindo isso, se ele merece mais que a desaprovação da sociedade, se ele merece, então, que o Estado caia em cima dele.
conforme o John Stuart Mill, o pai da liberdade de expressão? Esse não é o caso. O Danilo Gentili deve ter o seu direito a dizer o que ele pensa, da forma que ele pensa, desde que objetivamente ele não fira mais ninguém. Ele deve ter esse direito assegurado. Ou seja, Danilo Gentili não deve se justificar perante as autoridades. Na verdade, são as autoridades que devem olhar para a sociedade e justificar para todos nós o que elas estão fazendo, explicando por que estão condenando o indivíduo por dizer e expressar o que ele pensa, ainda que seja odioso e esse ódio represente integralmente os seus sentimentos. É direito de todos nós sentirmos ódio, né? E mostrar que a gente está indignado com alguma coisa. São as autoridades que devem convencer a sociedade de que estão agindo a favor da sociedade. E eu realmente desconfio disso. Pois eu não sei quando eu vou ser o próximo a receber um processinho de uma autoridade pública só porque eu critiquei veementemente as suas ideias erradas. Então, eu quero aqui fazer um convite ao Danilo Gentili para que, junto comigo e milhares de liberais pelo Brasil, venha ser livres. Danilo, vem ser livres. Conheça o movimento suprapartidário mais consistente do Brasil. Seja livres, ganhe a excelente assessoria jurídica do Rodrigo Marinho, tenha o suporte da comunicação engajada do Mano Ferreira, vem junto com a gente pensar políticas públicas eficientes com o Magno Carl, nos ajude, enfim, a eleger políticos verdadeiramente liberais que vão ajudar esse país para que, dentre tantas liberdades fundamentais, a sua liberdade de expressão, Danilo, seja respeitada. E não porque você é um humorista, mas porque você merece esse direito. Você é uma pessoa de direitos e o fundamento dos seus direitos é a liberdade. Pode pensar aí com cautela, mas pense seriamente. Se você quer liberdade por inteiro, tanto econômica quanto social, então vem ser livres, que a gente vai te receber de braços abertos. Então, muito obrigado pela atenção de todos e bora construir um Brasil de liberdade por inteiro. Forte abraço.